A verdadeira história do Taekwondo. Para que possamos conhecer a verdadeira história do Taekwondo, temos que primeiramente conhecer o criador da luta Taekwondo chamado General Cho Hong-hei. Cho Hong-hei originalmente afirmou que seu pai o enviou para estudar caligrafia com An Yu-dong, que também era um mestre de Taekwondo. Mais tarde, ele desmentiu essa história e disse que nunca estudou Taekwondo e que isso não tinha nada a contribuir para o Taekwondo. Cho Hong-hei viajou para o Japão, onde estudou inglês, matemática e karatê. Quando ele estava estudando no Japão, em Kyoto, ele conheceu um colega coreano chamado Kim Soo, que era instrutor de karatê e ensinou karate a Cho Hong-hei e o ajudou a conseguir sua primeira faixa preta em menos de 2 anos. Cho Hong-hei também aprendeu karatê Shotokan com Funakoshi Jishin. Cho Hong-hei alcançou o posto de primeiro dan em karatê em 1939, e depois em segundo dan logo depois. Choi combinou elementos de karate para desenvolver um estilo de luta chamado como Taekwondo, o caminho das mãos e dos pés, e foi assim chamada em 11 de abril de 1955. O facto de o Taekwondo ter sido influenciado pelo karatê não ter sido revelado nos escritos históricos tradicionalistas do passado pode ser interpretado como sentimento subjacente de vitimização na Coreia, que foi colonizada pelo Japão durante 36 anos. Mesmo assim, a arte marcial que mais se aproxima da forma atual de Taekwondo é o karatê. Outro fato que temos que analisar antes de estudar a verdadeira história do Taekwondo e o seu suposto antecessor chamado Taekyon. O Taekyon não era uma luta, era apenas como um jogo de chute. A história do Taekyon remonta a meados da dinastia Joseon, por volta de 1700, onde era praticado como esporte competitivo. Durante a dinastia Joseon de 1392 a 1897 que a versão competitiva do jogo surgiu como uma atividade para os agricultores e as classes camponesas. Este jogo tinha uma sensação de dança, já que os jogadores em constante movimento andavam em volta uns dos outros enquanto a bateria tocava. Os jogadores tinham que derrubar o oponente ou chutá-lo na cabeça para vencer. Os passos de dança e os movimentos constantes das mãos distraem o oponente, preparando-o para um chute ou raspagem. O Japão invadiu a Coreia durante este tempo. O governo colonial japonês proibiu todos os jogos folclóricos, incluindo o Tsubaki Taekyon. No ano de 1968 o Taekyon foi recriado como uma luta. Outra criação em que o Taekyon originou o Taekwondo. Porém as associações de Taekyon não reconhecem ter qualquer relação com o Taekwondo e negam explicitamente qualquer ligação. A verdadeira história do Taekwondo. O sentimento anti-japonês que é tão prevalecente na sociedade coreana moderna é baseado nas memórias coreanas da ocupação japonesa, como seus colegas em Formosa e nas Ilhas Ryukyu e outras colônias confiscadas pelo Japão entre 1878 e 1895. Muitos coreanos durante a ocupação cresceram acreditando que seu destino era ser cidadãos japoneses de segunda classe. Como disse Lee Yong-kuk, nunca pensei que a Coreia ganharia sua independência do Japão. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia estava livre do Japão, e os políticos da ROC usaram sentimentos anti-japoneses para promover o nacionalismo coreano. Portanto, no caso do Taekwondo, isso significava separar conscientemente o Taekwondo de suas origens no karatê. Em 1960, uma revolta estudantil iniciou um processo político que resultou na derrubada do presidente Rei e, eventualmente, na instalação de um governo militar sob o general Park Chung-hee. Em 1962, o Cho Hong organizou uma reunião de representantes do KON e da União Esportiva da Coreia. Depois que Cho Hong saiu da reunião mais cedo, os visitantes concordaram com a Associação Coreana de Taekwondo e elegeram o presidente de Choi. Cho recusou a presidência porque havia trabalhado para popularizar o nome Taekwondo. O Cho Hong criou o nome Taekwondo em 1955. No entanto, ele aceitou o cargo em 1965 e conseguiu mudar o nome para a Associação Coreana de Taekwondo. Em 1961 Park Chung-hee assume a presidência e inicia uma campanha para enfraquecer o Cho Hong. O destituiu da presidência da KTA. Envia o Cho Hong para uma missão diplomática para a Malásia de 1962 a 1964. Cho Hong aproveita o exílio para terminar de desenvolver os 24 yungs do estilo que chama de Shangon. A ideia era criar algo totalmente nacional e tentar apagar as raízes japonesas. Convocou-o. Não. Tá para ajudá-lo a incluir alguns aspectos do Taekyon, alteraram algumas técnicas de mão, experimentaram versões com salto dos chutes japoneses, incluiu chutes circulares. Renomeou as bases e movimentos para não mais serem simples traduções do japonês.
Em 1965, Choi havia terminado de desenhar todas as formas Shangun, modeladas de perto nas sequências das formas Shotokan. Embora eles mantivessem movimentos e técnicas tradicionais de karatê, essas formas recebiam nomes com base em temas históricos e nacionalistas coreanos. Em 22 de março de 1966, Choi estabeleceu a Federação Internacional de Taekwondo para administrar a crescente comunidade internacional de taekwondo. No entanto, outros acham que Choi formou a ITF porque ele foi forçado a renunciar à presidência do KTA. Primeiro o karate se chamava Okinawa-cha, referida como mão de Okinawa. Depois que foi para o Japão virou karate-do, que é resignificado como caminho das mãos vazias, isto é, com o acréscimo do sufixo do, como se deu com muitas das artes marciais praticadas no Japão, por isso que o primeiro nome da arte coreana era Tang Soo-do em coreano. Os ideogramas que significam caminho manual da China são pronunciados Tang Soo-do e outro nome sugerido depois era Kong Soo-do, que significa caminho manual vazio. São pronunciados em coreano Kong Soo-do. Em 20 de março de 1971, o presidente Park proclamou o taekwondo como esporte nacional da Coreia, designando seu nome completo como Kuki Taekwondo. Na mesma época, 23 de janeiro de 1971, Park nomeou Kim Il-yong, nascido em 1931, como presidente da Associação Coreana de Taekwondo. Kim era na época um diretor assistente da CIA coreana e da Força de Proteção Presidencial. De acordo com Kim, eu aceitei a posição de presidente do KTA porque o governo coreano me disse para corrigir o modo como o taekwondo era naquele tempo. Segundo Cho, 1981, Park queria acesso à ITF. Ele viu que poderia ser um músculo poderoso para sua ditadura. De qualquer maneira, por se recusar a entregar a liderança da ITF à CIA, Choi foi ameaçado de prisão, o que o levou a se mudar para o Canadá. Em fevereiro de 1971, o Ministério da Educação da Coreia emitiu um requisito de que todas as escolas de taekwondo tenham permissões de escolas particulares, sujeitando-as à regulamentação do governo. Com isso, os líderes recalcitrantes do Kwan poderiam ser punidos por manter os nomes e tradições japonesas de artes de karatê e por se recusarem a cumprir os padrões e políticas do governo. As punições padrão incluíam listas negras da mídia, supressão do Kwan publicações, incapacidade de renovar contratos de ensino em instituições educacionais, particularmente academias militares e policiais, problemas em obter passaportes, ameaças de prisão e tentativas de assassinato. Este tratamento marginalizou alguns dos pioneiros do taekwondo, incluindo Cho Hong, que se mudou para o Canadá, Son Duk-sung, que se mudou para os Estados Unidos da América, Wang Kei se mudou para os Estados Unidos da América e Yin Kei-byung, cuja morte em 2000 foi praticamente despercebido pela comunidade do taekwondo. As origens do taekwondo nos clubes de karatê universitários japoneses durante a primeira metade do século XX estão bem documentadas. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, os estudantes coreanos voltaram para casa com experiência em karatê Shotokan, Shudokan e Shitoryu. Aqueles que escolheram estabelecer escolas de karatê ensinaram suas artes como as haviam aprendido no Japão, e chamaram suas artes de Tang Soo-do ou Kong Soo-do, que são pronúncias coreanas do karatê. Logo após a Guerra da Coreia, o governo Rock, sob Rei Syngman, reconheceu o valor dessas artes na promoção da aptidão física e incentivou sua divulgação. No entanto, o nacionalismo da Rock exigiu um nome exclusivamente coreano para as artes, resultando no termo taekwondo. A pessoa mais responsável pela adoção desse nome foi o general Cho Hong. As organizações de taekwondo da ITF atribuem a Cho Hong o início da disseminação do taekwondo internacionalmente, posicionando instrutores coreanos de taekwondo ao redor do mundo. E tem afirmado consistentemente que o taekwondo é o estilo da ITF, é o único estilo autêntico de taekwondo. Em 1972, Cho Hong foi para o exílio no Canadá depois que o governo sul-coreano se opôs à introdução do esporte na Coreia do Norte. E o governo da Coreia do Sul formou a Federação Mundial de Taekwondo em 1973 e foi renomeada para a WT em 2018. Cho Hong está listado no Taekwondo Hall of Fame com vários títulos. Pai do Taekwondo, fundador e primeiro presidente da Federação Internacional de Taekwondo e fundador da Oducon. Durante as décadas de 1960 e 1970, o governo Rock foi controlado por uma série de ditaduras militares que encaravam o taekwondo como uma forte ferramenta para o nacionalismo coreano. Por causa dos esforços administrativos de Kim Il-yong, o governo da Rock conseguiu compelir a unificação de muitas escolas em um estilo, assim, marginalizando a dissidência.
apoiando a unificação com incentivos financeiros e políticos, inventando a história e as tradições. O taekwondo evoluiu para o esporte nacional coreano eventualmente, um esporte olímpico internacional. Esse processo evolutivo incluiu a invenção de uma história inventada do taekwondo, que reivindicou uma herança coreana indígena de 2000 anos e escondeu as verdadeiras origens da arte no karatê japonês.